Olá, seja muito bem-vindo ao A Fonte da Gigahertz nessa segunda-feira, dia 25 de julho de 2022, patrocinado mais uma vez pela Nordveg, pelo Text Expander e pela ExpressVPN. Aqui, como sempre, é o Marcos Mendes e, como sempre, também temos aqui a Fonte, que tem a fonte lá nas coisas da Apple, Felipe Espósito, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Prazer estar aqui mais uma vez com você. Boa, bem-vindo de volta. E eu vi, a gente comentou na semana passada, nas últimas 2 semanas, eu acho, sobre For All Mankind. Aliás, que episódio bacana da última semana, hein? Você chegou a ver? Cheguei a ver, quanta emoção, hein? Pois é, né? E demorou, né? Porque geralmente a temporada estreia e logo depois da estreia veio a confirmação de que a temporada foi renovada para que a série, né, foi renovada para mais uma temporada. Mas agora, quase chegando no finalzinho dessa temporada, foi confirmado que For All Mankind vai voltar para pelo menos mais uma temporada. Não falaram se é a última. Quando é a última, acho que dizem, né? Então, vai ter mais uma temporada. E 4ª temporada já. 4ª temporada, e agora a gente vai avançar de novo, dessa vez para os anos 2000, porque agora a gente tá nos anos 90 nessa temporada. E como a gente já tinha comentado no outro episódio, For All Mankind avança muito rápido. É, e agora então, né? vamos ter mais um salto na linha do tempo da série. E vem aí, ano que vem, mais uma temporada dessa série que, de novo, muito boa, vale a pena assistir. Agora, assim como foi na semana passada, eu vou convidar você que ou não está vendo For All Mankind e não quer saber da série, ou tá vendo For All Mankind e não chegou ainda onde tá no último episódio, que pule esse capítulo, vá pro próximo, que eu quero comentar aqui rapidinho, repercutir não só o que aconteceu nesse episódio, mas ainda assim como é que a série pode expandir pra isso nos anos 2000, né? Então vamos dar aqui 3, 2, 1, pronto, agora todos estão avisados, temos spoilers aqui. O que eu tô curiosíssimo pra ver o que vai acontecer é porque eu esqueci o nome da filha do Ed Baldwin. Caramba! Enfim, a filha do Ed Baldwin, que tá lá no espaço também, que tá tendo um relacionamento com o russo, eu pensei, já pensou que caminho legal se ela engravidasse e a série fosse lidar com o primeiro marciano humano, né? Porque ele não vai ser nem russo, nem americano, né? Geralmente pessoas em séries têm relacionamentos por algum motivo pra fazer a história andar, né? Sim, sim. O pior é que eu imaginei a mesma coisa, porque eles estão ali no relacionamento, né? E eu acho que ele não tá rolando por acaso aqui. Algum motivo deve ter. Igual o relacionamento do filho do outro lado, o Danny, com a Karen, que teve já também. Que a gente viu que agora, pelo jeito, vai, né, já tá desencadeando num problemão. Então, em algum momento, esse relacionamento dos dois deve voltar à tona aí pra trazer alguma outra questão. Realmente interessante e tô bem ansioso, porque, de novo, gosto muito dessa série. E quero ver também como é que vai ser a tecnologia dos anos 2000 nessa linha do tempo, porque agora nos anos 90, na série, ele já tem iPod, já tem algumas coisas que só teriam depois. Então, o que será que eles vão ter nos anos 2000? Já vai ter um iPhone lá, por exemplo? Então, né? Tem uns anacronismos interessantes e dá pra justificar isso. Não foi tipo um erro, nada assim. Eu acho que é aquela coisa que isso, né, hoje em dia é assim, temos GPS, temos telefone, temos tudo hoje em dia por causa de corridas espaciais e por causa de guerras, né? Isso ajuda, por mais horrível que possa soar, ajuda a evoluir a tecnologia, né? Então, você com um investimento cada vez maior, né? A NASA tem investimento, né? É incrível isso, né? As pessoas vão pedir dinheiro pra NASA pra fazer as coisas na série. Então, essas evoluções provavelmente ajudaram a trazer não só o iPod antes, mas isso eu acho que foi ou um easter egg, ou uma coisa que passou meio batida mesmo, na nave lá da Helios, hora que, numa das cenas, faz uns 2 episódios isso, que tá lá o Ed Baldwin, naquela central de controle que ele tem um Mac do lado dele, e no Mac tem um dock e dá pra ver até o Apple News. Eu falei, ué. Já tem até Apple TV Plus lá. Então, né? Pois é. Isso eu achei curioso de ver. Mas eu tenho um palpite que vai ter esse negócio da filha do Ed Baldwin. Eu vou tentar achar rapidinho aqui pra não ficar chamando ela de a filha do Ed Baldwin o tempo inteiro. Mas ainda assim, Kelly Baldwin, achei. Que eu acho que ela vai ficar grávida. E tem esse lance de que a gente já comentou que a série não tem muito, nem medo. Ela tem 2 recursos de contar a história que eu acho muito interessantes. O primeiro é não se ater às pequenezas da história. Então, vai ter a campanha presidencial. Putz, já rolou. A presidente já é a presidente, beleza, e bola pra frente, vamos lá, Ellen, né? Já é presidente e pronto. Não teve aquela coisa tradicional de campanha eleitoral, quem que vai ganhar. Não, a história não é sobre isso. Pula. E tem uma coisa também que o recurso que eu acho interessante, que
é uma das poucas séries em que nós, a plateia, a gente tem sempre 100% das informações, né? A gente fica vendo como que os personagens vão descobrindo as informações, a gente sabe sempre, né? Então eles não guardam muitos mistérios e segredos desse jeito. É que é bem curioso, né? Sim, a gente só fica esperando para ver quando que eles vão descobrir. E isso que é legal, a gente fica naquela emoção, tipo, caramba, será que é agora? Será que é agora que vão descobrir? Uhum. Então, é uma série que... a cada episódio é uma emoção, não tem como. Eu só tô com um pouco de preguiça da história do outro filho dos casal... Não sei, eu confundo os nomes. Mas enfim, do filho que tá na Terra ainda. Essa história... Sim, é o outro. Já entendemos, podemos... Acelera com essa, né? Essa é uma história que pode passar. Sempre tem um plot ali que fica meio de lado, meio esquisito, mas em geral vale a pena ver, sim. É isso aí. Muito bem. Pronto, agora o capítulo é novo, não estamos falando mais de For All Mankind, mas ainda assim falando sobre os conteúdos da Apple TV Plus, que como a gente comentou aqui, na Comic Con, 0 de Ted Lasso, né? A gente ficou pensando, talvez seja uma surpresa, não. Pois é, Ted Lasso pelo jeito ficou de fora do evento, a gente não sabe o motivo, se é porque até então ainda estavam filmando a nova temporada e a Apple não quis promover uma temporada antiga, mas não teve mesmo, estranho, né? Eu desconfio que seja por causa, é estratégico, é calendário de Emmy, porque você pega, por exemplo, Better Call Saul, teve todo o lance de que teve lá o Saul Goodman, o ator teve mesmo um ataque do coração e precisaram parar por algumas semanas a produção da série, e isso e Covid e tudo mais juntou, eles precisaram fazer uma pausa de tipo 1 mês e meio, 2, acho que 1 mês e meio, né? Entre as duas metades da temporada. Mas eu tava vendo também o Todd Vaziri, que é um cara que ele trabalha na ILM, que é lá o estúdio que faz o Star Wars, né? E ele tava comentando que pode ter sido uma pausa estratégica também, porque a segunda metade da temporada entrou no calendário pro Emmy do ano que vem, não é para esse Emmy de agora. Então eles podem ter feito uma pausa para tentar varrer nesse, que eu acho, por exemplo, que a atriz que faz a Kim Wexler vai ganhar o Emmy de melhor atriz, e faz tempo que ela tá na fila para ganhar, acho que dessa vez não passa, mas ainda assim, ano que vem vai ter um monte também de indicação de Better Call Saul. Então eu acho que Ted Lasso eles vão esperar para fazer todo o blitz de PR no ano que vem, pro Emmy do ano que vem. Então ficou quieto. A única coisa que teve na Comic Con de San Diego agora foi um Funko Pop exclusivo da Comic Con, que é do Ted Lasso. Né? Então ele tá com a mão no bolso lá, eu acho, e bigodinho e tal, camiseta lá do time. Então teve isso, mas só, né? Só. Realmente pode ser uma estratégia da Apple para guardar Ted Lasso pro ano que vem. Mas tudo indica que eles estão já... Passou já da metade da filmagem da terceira temporada de Ted Lasso. É a terceira, né? Que eles estão filmando agora. E tudo indica que é a última, mas... A Apple ainda não disse que é a última, tem isso. Os diretores da série, os atores estão todos falando em entrevista que eles não estão prontos para se despedir, que eles estão tristes, que tá já aquele clima de despedida, mas a Apple mesmo ainda não disse nada, a série não foi nem finalizada, nem renovada. Então, por ser uma série de tanto sucesso, tem gente que espera que de repente... A Apple vai anunciar pelo menos um spin-off da série depois, para continuar ali com alguns personagens, depois que acabar a história principal. Porque, de fato, Ted Lasso conquistou muita gente, é uma série muito gostosa de assistir para quem não viu. É uma comédia com um pouquinho de drama, mas muito, muito gostosa, muito leve. E, né... Pô, três temporadas, até eu fico assim, podia ter mais Ted Lasso. Ted Lasso é curioso porque nos bastidores ela pertence à Apple, mas ao mesmo tempo pertence, eu acho que à NBC Universal, né? São entre dois estúdios ali. Acho que talvez seja a Warner, mas enfim, o primeiro grande sucesso da Apple, ela tá dividindo isso, então... Esse contrato inicial de 3 temporadas, que é o contrato que eles têm até hoje, por exemplo, com Jason Sudeikis, a maioria do elenco, quer dizer, com todo o elenco, né? Então, uma coisa é o contrato com a Apple, outra coisa são os criadores da série. E eles podem muito bem, lá pra frente, anunciar que as próximas temporadas aí sim vão ser exclusivas da Apple. Certamente já está negociando isso, porque foi o primeiro grande sucesso e com muitos prêmios que ela conseguiu do Apple TV Plus. É totalmente... não improvável, inesperado, né? Chegou meio do nada a série. Ele estreou sem muito barulho e foi passando 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas
a galera foi assistindo, gostando e tomou esse corpo que ganhou, né? Sim, foi uma série que quando eles anunciaram, era mais uma série ali do Apple TV Plus, e conforme o pessoal foi assistindo, realmente foi ganhando mais carinho do público e virou esse sucesso que é hoje. Então, acho que não vai ser uma surpresa se a Apple der um jeito depois de estender Ted Lasso de alguma forma para mais de 3 temporadas, seja com uma 4ª temporada, seja com um spin-off da série. Acho que vai ter alguma coisa além, acho que não acaba agora, não. Então cutuca suas fontes lá, vê o que eles estão achando, a gente reporta aqui. E eu dei uma passada nesse fim de semana na Apple Store de São Paulo, porque eu fui trocar os meus AirPods que estão com aquele problema, eles estavam, né? Com aquele problema de liga a torneira ou sai na rua, ele cancela o cancelamento de ruído, que tem um recall para isso, né? Recall não, programa de trocas, né? Aquela coisa toda. E lá nos monitores, nas TVs que ficam passando coisas, né, tava pra ver eles promovendo muito pesado tá com bastante coisa do Ted Lasso, e o Severance também, né, que é o que a gente já comentou algumas vezes, que deve varrer o Emmys aí nessa semana, e um pouquinho de Foundation, que eu falei, nossa, é verdade, né, existe. Verdade, existe Foundation, mas eles estão promovendo bastante as séries aí, aproveitam muito as lojas pra isso. Eu lembro também da última vez que eu estive em São Paulo, passei na Apple Store, é sempre engraçado, porque daí já chega um vendedor, tava olhando o estúdio display, daí já fica, deixa eu abrir aqui um filme da Apple TV Plus pra você ver a qualidade, não sei o que, aí ele já coloca lá uma série, coloca o volume no máximo, então eles aproveitam pra promover a plataforma deles, e tá certo, né, já que eles têm tudo lá, já tem o belo hardware deles pra isso, aquelas telonas lindas da Apple Store, coloca lá Apple TV Plus pra galera assistir. Isso aí. E ainda de Brasil, né, você reportou na semana passada que parece que acabou a briga que durou, que é uma década, entre a Apple e a Gradiente, que nem é mais Gradiente, que virou IGB, eletrônica, né, ela representa hoje as coisas da Gradiente. Isso. E, enfim, faz muito tempo que a Gradiente processou a Apple porque ela registrou o nome iPhone, né, com a grafia diferente, né, o jeito de escrever diferente, mas assim, registrou o iPhone, a Apple lançou o iPhone, porque a Gradiente registrou e não lançou nada, a Apple lançou o iPhone, a Gradiente falou, opa, a marca é nossa, paguem. A Apple falou, não, e virou uma briga que terminou essa última semana, né? Basicamente isso, a IGB, que é a Gradiente, ela vinha brigando aí com a Apple nos tribunais, né, elas nunca chegaram em um acordo, e aí, na semana passada, o nosso Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ele mandou lá pro STF falando que ele reconhece que a marca iPhone é da Apple e é isso. E segundo ele, em casos de disputa como essa, né, de trademark, de marca registrada, você não pode considerar apenas quem registrou primeiro. Porque, para recapitular um pouquinho a história, para quem não lembra, a Gradiente ela já tinha a marca Gradiente iPhone no Brasil desde os anos 2000, porque eles tinham planos de lançar um aparelho celular com esse nome, mas acho que esse aparelho nunca chegou a ser lançado, ou lançaram alguma coisa e nunca fez sucesso e depois não teve mais. E aí em 2007, a gente sabe, a Apple lançou o iPhone, e aí a Gradiente falou, opa, eu tenho a marca iPhone, vou aproveitar agora que tá no hype ali, né, iPhone da Apple. Lançaram um telefone Android que chama Gradiente iPhone. Deu todo o processo que deu. Virou essa enorme briga entre as duas empresas. Elas nunca chegaram a um acordo. A Gradiente já perdeu a exclusividade da marca enquanto não tinha uma decisão final. Já foi decidido que ela não tinha mais o direito de exclusividade da marca iPhone. E agora, com a decisão aí do Procurador-Geral da República, tudo indica que ainda não saiu exatamente uma decisão final, porque, se eu não me engano, quem vai decidir mesmo é o STF, mas está caminhando para acabar a favor da Apple e não da Gradiente. A Gradiente lançou em 2012 um telefone Android, e aí a Apple falou, não, o iPhone é a nossa marca. A Gradiente falou, não. E, dando uma espiada na timeline lá do começo, que ela registrou, acho que foi em 2000, então foi antes do lançamento do iPod, porque o iPod saiu em 2001, mas a Apple tinha registrado lá em 99, na verdade, o endereço iphone.org, que até hoje redireciona pro site da Apple, né? E aí já existia também o iMac, né? Então, esse prefixo i nas coisas da Apple já era uma coisa que desde de muito tempo ela
ela vinha usando, né? Então a Gradiente registrou, enfim, ela fez certo, mas durante 12 anos não ter feito nada com a marca. E depois que o iPhone já era estabelecido, né, em 2012 que ela lançou, a Apple falou para a Gradiente tirar. E o que me parece que a Gradiente queria aqui, que ela está tentando ainda conseguir aqui, é algum tipo de, não de impedir que o iPhone seja vendido no Brasil, embora tenha sido um dos argumentos que ela usou no processo, mas aí são advogados fazendo o trabalho que eles têm que fazer, né? Claro que isso não ia ser proibido de ser vendido aqui, mas ainda assim tem uma participação, algo sobre o valor da marca ou vendas de iPhones aqui no Brasil, que fosse 0,0001 centavo, 0,1% de vendas, já ajudaria muito, né? Seria mais que o faturamento da venda do G-Gradiente iPhone. Então, exatamente. É mais por aí, né? Ainda mais que a empresa, ela tá passando por recuperação judicial, então, para eles faz sentido tentar tirar uma graninha da Apple. Mas, como a gente já viu, acho que não vai rolar não. Tudo já tá caminhando para ser decidido que a iPhone é da Apple, a Gradiente perdeu a oportunidade e é isso aí. Uhum. Pois é, então não acabou a briga. Eu achei que tivesse acabado, não. Foi só um ponto pra Apple, é isso? Tá quase, isso, tá quase. Muito bem. E não foi a única... a Apple se enroscou com coisa regulatória também na Rússia nessa última semana por causa da App Store. E isso tudo está acontecendo junto, por exemplo, que ao mesmo tempo que a Netflix, acho que ela foi a primeira grande empresa a já permitir que os usuários de iOS assinem, né, sejam redirecionados para o site, por exemplo, a partir do aplicativo, que não podia. Então agora me parece que a Netflix é a primeira que está redirecionando as pessoas para o site a partir do app, para a galera assinar, agora que a Apple deixa, entre muitas aspas, deixa fazer isso, né? No começo desse ano, a Apple anunciou que ela deixaria algumas categorias de aplicativos, como, por exemplo, aplicativos de músicas, de streaming de vídeo, de revistas, oferecerem assinaturas por fora da App Store. E muitas aspas aí, porque você basicamente coloca uma mensagem no aplicativo que você vai redirecionar o usuário para ele fazer aquela assinatura ali dentro do navegador, através do Safari, ao invés de assinar por dentro do aplicativo. Porque qualquer assinatura que você faça dentro de um aplicativo da App Store tem que pagar aquela taxa de 30% da Apple, que depois cai para 15% depois de um ano se a pessoa continuar assinando. E a Netflix realmente acho que é o primeiro grande player que está liberando esse recurso na sua plataforma. Então, se você baixar ali já a versão mais recente da Netflix no iPhone ou iPad e tentar fazer uma assinatura, vai aparecer ali uma mensagem falando que você vai ser redirecionado para o site da Netflix e que você vai continuar a assinatura por lá. E essa mensagem, ela é uma mensagem feita pela Apple, porque é uma API do sistema que você tem que colocar para redirecionar o usuário. E é muito engraçado como que ela parece que ela tá tentando colocar pânico na pessoa, pra falar olha, não clique aqui. Porque aparece você vai deixar o app, você vai para um website externo que não tem mais o sistema de segurança da Apple e não sei o que, e tudo vai ficar, você vai ter que gerenciar com o desenvolvedor. É meio que assim, problema seu, se vira lá, e aquele banner com fonte gigantesca, assim, bem parece aqueles pop-up assim de spyware, de malware que você tem na internet. Negócio bizarro. A Apple tentando, né, assustar o povo, já que ela meio que perdeu essa batalha, aí ela faz esse joguinho. Mas tá aí, a Netflix já tá redirecionando o povo pra fora, e até porque já não tinha mais como assinar a Netflix por dentro do aplicativo. Eles já tinham tirado isso há alguns anos, que deixou a Apple bem irritada na época. Eles tentaram fazer de várias formas, forçar a Netflix a retomar com as assinaturas dentro do app, não rolou. E agora, finalmente, a Netflix não só tirou as assinaturas, como conseguiu aí fazer com que as pessoas possam ir para o site da Netflix direto pelo app de iOS. Né? Por muitos anos, no aplicativo da Netflix para iOS, era uma coisa do tipo... eu não lembro, eu não usei a tela de login, porque eu tenho a conta, então eu abri o aplicativo, então estava logado, né? Mas tinha assim, não tinha nada sobre você ir para o site se registrar. Tinha um telefone do tipo... faça login. Precisa de ajuda? Ligue 0800 alguma coisa. Você liga lá e fala, então, na verdade você tem que ir no site, porque o aplicativo não podia nem dar a dica de que você tinha que fazer a conta pelo site, né? E aí, essa briga não, né? A Netflix, ela
ela fez uma gambiarra, ela não quebrou nenhuma regra, né? Então ela tomou esse cuidado de não quebrar as regras, mas ainda assim limitou e direcionou as assinaturas para lá. Aí logo depois o Spotify também, o Spotify começou aquela briga, acho que foi em 2019, né? Que, enfim, né? Isso. Os dominós caíram e culminaram nesse momento de mudança, e a Netflix foi a primeira a adotar isso aí. E agora que ela adotou, acho que mais empresas vão passar a adotar. E você falou dessa mensagem que é assustadora, curioso que ela já é a terceira ou quarta versão e ela tá menos assustadora, né? Porque a primeira versão que a Apple tinha proposto de mensagem, putz, parecia que ia acabar o mundo, ia morrer todo mundo, né? Você ia ficar sem casa, ia pegar fogo sua roupa, né? Então era bem assustador o que ela colocava ali de medo. E essa mensagem ainda tá assustadora, né? Parece que se você fizer isso, você vai levar um golpe, vão roubar seu dinheiro, você não vai ter reembolso. Mas ainda assim tá menos, né? Já teve várias revisões aí dessa mensagem, e capaz de ter mais ainda, porque a Apple vem sendo investigada, né? Vem sendo acusada de várias coisas. Como você mesmo comentou, tá passando aí por uma situação na Rússia, em que também estão investigando ela por causa da App Store. Então, muitas mudanças estão acontecendo no iOS por causa disso. Tanto que quando a Apple anunciou essa possibilidade dos desenvolvedores redirecionarem os usuários para fora, a primeira versão disso não tinha nem essa mensagem, nada. O desenvolvedor não podia, acho que nem colocar um botão. Ele podia só falar, tipo, você pode assinar isso no nosso site, procura lá. Uhum. Aí, né, conforme as brigas foram evoluindo, as investigações foram passando, ela decidiu deixar eles colocarem o botãozinho que joga a pessoa pro Safari, desde que você clica ali que você concordou com o apocalipse acontecendo para fazer a assinatura. Então, mas tá aí, né? A Netflix fez, então agora com certeza mais aplicativos vão fazer, e com todas essas investigações, parece que a gente está caminhando para a Apple ter que abrir mais a App Store, né? Uhum. Além de investigações, por exemplo, teve uma coisa que pintou no Night 5 Mac, não sei se... Eu chuto que se não foi você, então, ou foi você, ou foi a Adorno que falaram essa semana que a Apple tá gastando, nunca gastou tanto com lobbying. Foi a Adorno, tá vendo? Abri aqui a notícia agora. Abraço, Adorno. Nunca gastou tanto com lobbying federal para tentar contra-atacar ou pelo menos retomar um pouco dessa narrativa e aprovar as regras que facilitem a vida para a Apple, né? Exatamente, eles gastaram já milhões de dólares em lobbying, porque tá tudo acontecendo muito rápido e a Apple tá perdendo o controle da situação, porque começou ali com uma coisa na União Europeia e de repente vários países do mundo falaram, pô, se eles estão fazendo, vou também, vou para cima da Apple. Então fica difícil para a Apple buscar alternativas, buscar brechas, quando tá o mundo inteiro em cima dela para né, abrir o ecossistema, para abrir a App Store. Porque ainda quando era só em uma região do mundo, só em um país, a Apple conseguia fazer as exceções, como por exemplo, a gente já tem na Coreia do Sul a possibilidade dos desenvolvedores usarem um sistema externo de pagamento, mas por enquanto essa possibilidade só existe nesses países. Então, se o desenvolvedor quer usar isso, ele precisa lançar uma versão específica para aquele país que vai ter o sistema externo de pagamentos. Só que conforme outros países vão aderindo, acho que a Apple vai ficar sem saída. E por isso que ela está tentando aí, né, gastar com lobbying para ver se ela consegue retomar um pouco esse controle, mas tá difícil. Nessa matéria a Bloomberg reportou, né, que ela, na primeira metade desse ano, gastou 4,6 milhões, que se você for olhar do tamanho da Apple, é meio troco de pão, né? 4,6 milhões ela faturou desde que começou aqui o episódio algumas vezes, né? Mas ainda assim, foi 1/3 a mais que ela tinha feito nesse mesmo período há um ano, e só no primeiro trimestre foram 2,7 milhões, não, quer dizer, foi 1,9 milhão, só que ainda assim foi 85% maior do que esse mesmo período antes, né? Então é muita grana que ela está gastando, e gastar com lobbying é aquela coisa de investir com relações públicas, né? Aquela galera em Washington batendo perna, fazendo reunião, conversando com os políticos e enviando propostas e documentos e estudos, né? Para tentar fazer a balança pender um pouquinho pro lado dela. Mas a essa altura, me parece, não sei a sua impressão, me parece que ela já percebeu que essa é uma guerra perdida, ela quer só mitigar o estrago e o quanto que ela vai ter que se ajustar, né? Basicamente isso, porque acho que não tem mais volta, os governos estão muito em cima da Apple e vai continuar sendo assim,
A Apple vai perder algumas batalhas nessa história. Então ela está tentando realmente só fazer com que isso não seja tão trágico assim para eles quanto pode ser dependendo das decisões desses governos. É isso aí. Agora, uma coisa que tá voltando a virar assunto, porque a Samsung está se preparando para o evento que ela vai fazer no mês que vem para lançar mais um dobrável dela, é a história de cadê o dobrável da Apple, né? Rumores pintam, somem a respeito disso, quero repercutir um pouquinho a respeito disso, mas antes tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a Nordveg pelo patrocínio mais uma vez aqui do A Fonte. A Nordveg é uma fabricante brasileira de mochilas, bolsas, malas, carteiras e acessórios e fica lá em Picada Café, que eu adoro esse nome, no Rio Grande do Sul. Eu tenho faz muito tempo uma bolsa de notebook deles que leva meu MacBook para lá e para cá, carregador, caixa de alguma coisa, sei lá, cabo, meu Kindle vai para lá também junto com isso, documento, enfim. Tem um monte de compartimento, tem zíper, tem uns que tem imã que você gruda, não sei o que lá. E ela tá perfeita, não tem um rasgadinho, não tem um descosturado, o zíper nunca travou até hoje, né? O forro também costurado por dentro bonitinho. E a Nordveg fala que isso é assim porque eles fazem os produtos com muita atenção. Então, a mochila, por exemplo, leva 4 horas para ser feita, o que quer dizer que cada costureira consegue fazer 2 só por dia, e é para ter essa qualidade toda. E não digo só eu, digo também a galera que tem comprado as coisas do Nordveg por conta dos patrocínios aqui do podcast, tem comentado também que está gostando muito da qualidade. Tem, por exemplo, a carteira, que está sendo um maior sucesso pelo que eu vi da galera mandando fotos aqui. A galera está comprando muito a carteira da Nordveg, que tem já um espacinho para colocar o AirTag. Então tem uma marca da costura super bonitinha em volta ali do AirTag também, no formato da carteira. É bem bacana. E se você estiver procurando por um presente bacana no Dia dos Pais, está aí uma ótima oportunidade de você achar um catálogo muito grande de opções para dar para o seu pai, para conhecer melhor o que a Nordveg tem a oferecer. E se você precisar de garantia, e se você precisar de assistência, né? Você tem garantia vitalícia para as bolsas, mochilas e malas, você tem devolução grátis também por 30 dias e frete grátis para todo o Brasil, para compras acima de R$500. E além disso tudo, você sendo um ouvinte aqui do A Fonte, você consegue um desconto de 10% para você fazer a compra acessando o endereço nordveg.com, vou soletrar nordweg.com e usando o cupom AFONTE. Além desse desconto, você até o finalzinho desse mês, então corre, você vai entrar para um sorteio ainda do Kit Workplace deles, que é um deskpad de couro de 70 por 40 centímetros, que eu não aguentei, comprei um semana passada, assim que chegar eu faço review, também um porta-objetos de couro e um organizador, um porta-cabos também de couro. Lembrando que para entrar para o sorteio você tem que comprar até o dia 31 de julho, então corre, usa o cupom AFONTE no nordveg.com na hora de comprar o seu produto. Muitíssimo obrigado, Nordveg, pelo patrocínio aqui do A Fonte e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Valeu, Nordveg. Então vamos lá, a Samsung marcou, acho que para o dia 10 de agosto, né? 10 de agosto, o evento para anunciar provavelmente o Flip Phone, o Galaxy Z Flip, talvez o Z Fold também. E aí a galera lembra, né, que existem dobráveis, que quem compra, gosta, a galera tá envolvida, né? Eu vi que pintaram, eu acho que foi uma matéria que essa foi você que comentou no 95 Mac, que em 2021 quase 10 milhões de telefones dobráveis foram enviados para o canal, que não quer dizer que eles tenham sido vendidos, mas ainda assim foram produzidos e colocados à venda disponíveis para serem vendidos. E a questão agora de todo mundo que está interessado por esse mercado, mas que está esperando por um iPhone que seja dobrável também cadê? O que você sabe sobre isso, Felipe? Pois é, a Samsung comentou aí recentemente que ela já enviou quase 10 milhões de unidades dobráveis. A Samsung tem 2 atualmente, que é o Z Fold e o Z Flip. E com essa discussão, a própria Samsung comentou que esse é um número, comparado ao mercado geral de smartphones, ainda é um número irrelevante, mas que foi um crescimento muito expressivo do que eles tinham em 2020 para 2021. Então aumentou, se não me engano, mais de 200%. E a Samsung acredita que a tendência é aumentar mais. Enquanto isso, a Apple continua fora desse mercado. A gente não tem... A empresa, pelo menos, nunca se manifestou publicamente, né, sobre interesse em dobráveis nem nada. Tem aí alguns rumores sobre a Apple estar trabalhando em um dispositivo dobrável, mas tudo indica que é algo muito inicial, muito em fase de protótipo, que não tem nada certo. Analistas famosos como o Ming-Chi Kuo e o Ross Young já disseram que se rolar um dispositivo dobrável da Apple,
no mínimo ele chega em 2025. Antes disso, parece improvável. Porque a Apple ainda está naquela fase de experimentar tamanhos diferentes, experimentar tecnologias diferentes. Então não chegou nem na fase de, decidimos que vai ser isso, estamos fazendo um protótipo. Como é o caso do tal headset de realidade aumentada. Então ainda está tudo bem experimental. O que se sabe é que ela está testando versões que são mais um iPhone que dobra, que eu acho que seria algo tipo o Galaxy Z Flip, que ele é pequenininho e dobra no meio. E um iPad que dobra e vira um iPhone, que daí já seria mais estilo Galaxy Z Fold. E no momento é isso que a gente sabe, que a Apple tá ali testando, ela vem registrando patentes de telas dobráveis, mas não tem nada concreto no momento e que, se um dia isso acontecer, deve levar aí mais alguns anos até a gente ver o primeiro dispositivo dobrável da Apple. Mas já dá para ver que, embora lentamente, é um mercado que vem chamando atenção, né? Não dá para falar que é um sucesso, mas aos pouquinhos está chamando a atenção da galera porque é diferente, né? A Samsung e a Motorola, acho que tirando, por exemplo, as marcas, acho que a Huawei também tem um dobrável, acho que a Oppo lançou, mas são marcas que têm diferentes níveis de expressividade e disponibilidade também ao redor do mundo, né? Se você pega, por exemplo, a Samsung é a que mais está investindo, né? Que eles continuam lançando, vai chegar na 4ª versão agora desses dois aparelhos, e a Motorola lançou, e era uma primeira versão bem, bem fraquinha, bem ruizinha, do dobrável deles, que eu não consigo lembrar o nome agora, mas que também ganhou uma versão nova, que era mais bacana, era um pouco mais avançada. Todos os que eu usei, pelo menos até hoje, eles têm o problema de que a tela, você sente o vinco, você sente onde fica a dobra, ela fica marcada, né, visualmente, se a luz bater ali, você vê mesmo o desnível, mas parece que as pessoas que têm e que usam, e a própria, além da tecnologia disponível, as próprias marcas já estão tomando isso como assim, não tem o que fazer. Você abandona a ideia de que você tem um dispositivo que é uma peça de vidro que você passa o dedo e passa a usar um display que você toca e você sente a estrutura na parte de baixo, porque tem que ser flexível de alguma forma. Então é assim que, pelo menos, que as tecnologias que existem hoje em dia permitem que eles sejam, né? Mas eu acho que algumas coisas nesses últimos anos acabaram virando regra. Primeiro, a tela dobrar para dentro, né? Porque acho que foi a Huawei que tinha um telefone que dobrava para fora a tela, né? Em vez de dar o telefone dobrado, a tela ficar protegida, ela ficava exposta, né? Se você for apoiar na mesa, necessariamente é um dos pedaços da tela que você apoia, o que, né? Todo mundo já sacou qual que pode ser o problema disso, né? Então, tela dobrada para dentro, e olhando para as comunicações que eu vejo, que eu recebo e o que falam por aí, me parece, mas pode ser só impressão minha, que o Z Flip, que é como se fosse um telefone tradicional dobrado no meio, ele faz mais sucesso do que o Z Fold, que é tipo um tablet que você dobra no meio e vira um telefone e tem uma tela um pouco menor na parte de fora para você, enfim, interagir se precisar rapidinho, ver notificação, coisa assim. E a primeira versão dele era uma tela, apesar do telefone ser grande, era uma tela bem pequenininha, que gerava um estranhamento, mas ela foi crescendo conforme as gerações foram evoluindo, mas ainda assim eu acho que o Z Flip parece ser o telefone que o pessoal mais está gostando de ver por aí, ou não? É isso mesmo. No mercado geral de dobráveis, a Samsung já é responsável por 80%, 90% do mercado. Então, realmente, é a principal marca hoje que tem esses aparelhos. A Motorola chegou com o Razr, que acho que, se eu não me engano, esse que era o nome do aparelho. Só que era um aparelho fraco, ele era caro e super fraco. Então, não fez muito sucesso. E a Samsung claramente está dominando esse mercado. Eu testei o Galaxy Z Flip 3 e até escrevi no 95Mac já faz alguns meses que acho que é o dobrável que chega mais perto de ser o dobrável para as massas. Porque os dobráveis eles ainda têm muito essa coisa de... Parece um protótipo, porque você tem o vinco, tem a questão deles serem mais frágeis. Os primeiros modelos não tinham nem resistência à água, então nem a respinga, que era a mais básica, não tinha. E a Samsung, pelo menos, veio aprimorando isso. E o Flip, ele é um aparelho que você olha para ele e fala, pô, isso aqui é um celular que acho que as pessoas normais usariam. Porque hoje ele já é mais resistente, ele já ganhou ali uma certa resistência à água, a poeira, ainda tem o vinco na tela. Mas em questão assim, de usabilidade e tudo, acho que a Samsung já conseguiu fazer um trabalho legal.
E ele chama atenção justamente porque você abre ele é um celularzinho normal, que tem uma tela de não lembro exatamente, mas 6 ponto alguma coisa polegadas. E é um tamanho bacana, ele tem um formato mesmo de celular quando está aberto. E aí quando você quer guardar ele, você dobra ele no meio, você fecha, ele entra no bolso, cabe em bolsinha pequena. Até eu lembro que eu mostrei pra minha mãe quando eu peguei o flip, ela falou, nossa, né, cabe na bolsinha assim, fácil de carregar, né, bacana. E por mais bobinho que seja, você acaba encontrando alguns usos para ele. Eu lembro, por exemplo, fui tirar uma selfie em grupo, aí você não precisa ficar esticando o braço, você coloca ele em cima da mesa, dobra ele ali, e a câmera fica paradinha apontada para você. Então, tem umas coisas assim que é besteirinha, mas você acaba descobrindo coisas legais para fazer com esse formato, e acho que é o formato que deve fazer mais sucesso, porque o Fold, eu ainda não testei o Fold, até tenho interesse em testar futuramente, mas ele me parece um pouco mais desajustado, porque quando ele está aberto, ele é um tablet, mas é um tablet quadrado, então é um formato meio peculiar. E aí você fecha ele, igual você comentou, tinha a telinha de fora, mas ela era super pequenininha, cresceu agora. Mas ainda assim é uma tela que não é aquela proporção que a gente está acostumado a ter em um celular comum. Então, me parece que ele não faz bem nenhuma das coisas, né? Ele não é tão bom em ser um tablet e não é nem tão bom em ser um telefone. Já o Z Flip é um smartphone comum que dobra. E acho que o apelo dele tá aí, né? Você tem ali um celular que é um celular, embora ele tenha a questão de dobrar, é um celular normal quando tá aberto. Quando você não quer usar ele, você fecha ele, guarda no bolso, guarda onde você quiser, super compacto. Então, acho que realmente esse formato é mais interessante. E segundo os rumores, que até quem quiser dar uma lida, tá lá no 95 Google, eles têm cobrido esses rumores do que a Samsung vai anunciar. Parece que os dobráveis desse ano, eles vão ter um vinco menos evidente, ainda vai estar lá, mas dizem que a Samsung já vai ter uma tecnologia que torna isso um pouco menos evidente, porque realmente se bate a luz, você vê, se você passa o dedo ali, você sente. Então esse ano deve resolver um pouquinho mais. E a questão da bateria também parece que vai melhorar, porque eu posso confirmar que eu testei o Z Flip 3 e a bateria dele, pelo menos, não é tão boa. E essa nova geração que está vindo aí em agosto vai ganhar uma bateria um pouquinho melhor. Então a Samsung realmente está empenhada com os dobráveis, dá para ver que os aparelhos não são um hobby da empresa, eles realmente estão ganhando cada vez mais destaque ali, porque a empresa parece realmente acreditar que o futuro está nos dobráveis, ou pelo menos que eles vão ganhar aí uma representação significativa no mercado geral de smartphones. E aí, voltando para a Apple, a gente ainda não sabe quando, né? Embora tenha os rumores aí de 2025 e tal, a gente não sabe exatamente quando, mas acredito que a Apple vai esperar um pouco mais até essas tecnologias estarem maduras, porque a Apple, ela hoje, ela é uma empresa mais conservadora, ela não ousa tanto assim de lançar um produto super diferentão só para lançar. Hoje, pelo tanto de vendas que a Apple tem, né, por questão de demanda da empresa e tudo mais, acho que ela tem que ser mais cautelosa com o que ela lança, porque se ela lança um produto que ainda é nicho, que ainda é mais caro do que outros, ainda tem esses problemas, né, que a tela não é exatamente perfeita, isso para a Apple pode ser mais problema do que para a Samsung, que está vendendo aí, né, porque a gente falou 10 milhões de unidades, então, e dessas 10 milhões que nem todas são da Samsung, então a Apple talvez por ter mais alcance, ela precisa ser mais cautelosa com o que ela está lançando, e por isso que ela vai esperar até 2025, justamente porque talvez até lá a gente já vai ter uma tela que não tenha mais o vinco, que não tenha mais toda essa fragilidade que ainda acontece. De vez em quando eu vejo alguém no Twitter que teve defeito com tela de dobrável. Então tem ainda muita coisa para ser resolvida, embora os dobráveis de hoje eles já tenham evoluído bastante, ainda tem bastante coisa para acontecer, e acho que a Apple está esperando justamente para ver se isso vai para frente ou não, para daí eles apresentarem o deles. Lembrando que quem faz pelo menos parte dos displays dos iPhones é a Samsung, né? Então
quanto mais dobrável a Samsung vender agora, melhor pra Apple lá na frente, porque, né, aí aprende a fazer legal, direito, confiável, e aí pronto, ela entra nesse bonde. Me parece que a estratégia da Apple para quase tudo que ela lançou nos últimos 10, 15, 20 anos é identifique um mercado com muito potencial que não está sendo atendido e faça direito desde o começo e com sorte antes do resto, né? Então, eu ainda não vi, olhando, por exemplo, para os números de vendas de dobráveis, e eu ainda não vi um potencial gigantesco para alguma coisa assim. Digo de público que vai comprar a ideia de ter. Tudo bem que se um produto ele já chega legal o suficiente, ele por si próprio já gera a própria demanda, todo mundo vai querer ter porque é legal. Ok, né? Mas se você olha, por exemplo, no ano passado, a Samsung vendeu 10 milhões de unidades, ou enviou para o mercado 10 milhões de unidades, e isso já foi um crescimento de 300%. Beleza, cresceu horrores, mas 10 milhões, a gente volta àquele lance de que não é um número muito expressivo se você for considerar vendas de iPhones que 80, 100 milhões aí por ano, dependendo se você somar todos os modelos ou só o modelo do ano, mas enfim, são alguns múltiplos disso. Então, tudo bem que lançar uma opção dobrável não significaria que todos os iPhones seriam dobráveis, você teria ainda assim uma parcela que acho que seria 10, 12 milhões aí por ano, mas ainda assim o investimento e o gasto com isso e o risco, acho, né, para você lançar, tá bom, lançou, mas e no ano que vem? E daqui 5 anos? Vai continuar com demanda para isso ou vai ter sido uma moda que vai ter passado, a galera vai voltar ao telefone tradicional, vou chamar aqui, entre aspas, assim como, por exemplo, fica esse TikTok, esse vai, não vai, né? Cada ano uma coisa sobre o iPhone mini. Aí vai ter, aí não vai, aí vai ter, aí não vai, aí lança, aí se recolhe, aí... Então, se nem o iPhone mini consegue emplacar no longo prazo, que dirá um dobrável que é mais experimental mesmo, e mesmo estando no mercado, acho que nem todo mundo viu essa vantagem que ele pode oferecer, né? É bem colocada essa comparação com o mini, porque realmente o mini, que é um telefone tradicional, ele já é um nicho enorme só pelo tamanho dele. Tanto que a gente já comentou que esse ano eles devem tirar o mini, e aí às vezes a Apple daqui a alguns anos volta de novo, mas no momento que a gente sabe que o mini não deu muito certo, é o que menos vende, e a Apple vai cortar isso porque para ela não compensa ficar fabricando um aparelho que não tem muita saída, embora talvez até venda mais do que alguns concorrentes, mas ali, comparado com outros iPhones, ele vende muito pouco. E a Apple vai cortar, então talvez seria a mesma coisa com o dobrável. Ela vai lançar um aparelho que, né, não vai vender, não vai ter um número expressivo de vendas, e aí ela acabaria cortando depois. Então, realmente, acho que é um mercado que está começando ainda, está tudo evoluindo aos pouquinhos, e a Apple ela deve esperar mesmo as coisas se ajustarem, ela vai ficar ali quietinha, analisando o mercado, para ver quando que vai chegar a hora que ela vai falar, opa, acho que agora tá interessante, acho que agora a tecnologia tá madura o suficiente, dá pra gente lançar algo, ou não, é uma moda, passou, ninguém quer mais essas coisas, vamos deixar pra lá. Então isso é o que a gente sabe no momento, que eles estão fazendo testes, mas é tudo muito interno, tudo muito experimental, nada concreto por enquanto. É isso aí, a gente comentei agora sobre a Samsung ser uma das fornecedoras de tecnologia para display da Apple e tudo mais, e pintou, né, vai chegando perto do lançamento, é o que a gente comentou há algumas semanas, né, alguns rumores. Eles dá para você marcar na agenda quando que eles vão começar, sobre em que etapa que está a produção e tudo mais. E pintou uma notícia na semana passada que você reportou também no Night 5 Mac, que é que a Apple está expandindo a lista de fornecedores para poder lançar o iPhone 14 a tempo e com unidades suficientes para o mercado comprar, né? Eu quero falar um pouquinho disso, mas antes, claro, agradecer até ao Text Expander, que também está patrocinando mais uma vez aqui a fonte. O Text Expander, para quem não conhece, é uma ferramenta super útil de produtividade. Tem para Mac, tem para Windows, tem para Chrome, tem para iPhone, tem para iPad. Vai ter para Android também, que eles estavam faz um tempo aí com beta, que se encerrou beta, quer dizer que deve estar para lançar. E basicamente você poupa vida com o Text Expander e não tem mais que digitar as mesmas coisas todas as vezes, o que é ótimo. Eu voltei a usar o Text Expander depois que eles começaram a patrocinar aqui, que eu lembrei como eles eram úteis, e é uma maravilha, não tenho do que reclamar, porque você faz o seguinte, como é que ele funciona? Você configura atalhos de teclado para você digitar só o atalho e ele trocar o que você digitou pelo texto completo ali. Então, desde, por exemplo, este patrocínio que eu estou lendo
até o meu endereço completo, eu tenho atalhos que eu configurei por lá, e eu digito só o atalho, e ele digita sozinho todo o resto, e, endereço, né? Putz, mas sei lá, às vezes o tempo que você perde, você digitou errado, corrige, volta uma letra, ou pior, você cadastra errado, nem percebe, o número, por exemplo, errado, nem percebe, você elimina essas pequenas chances de erro com o Text Expander para textos pequenos e elimina ter que ficar caçando, putz, onde é que estava o texto? Deixa eu voltar no roteiro passado, pegar, copiar e colar aqui. Então, para quem usa muito e-mail com respostas que geralmente são padronizadas ou repetitivas, o Text Expander é ótimo, com suporte, inclusive, a texto formatado. Então, link, itálico, negrito, né, diferentes tamanhos de fonte. Você consegue colocar variáveis também para facilitar a vida. Então, sei lá, se a sua resposta padrão de e-mail depende da data, você coloca ali um campinho para você digitar a data ou escolher de um drop-down a data bonitinha e ele já daí sim ele cola o texto bonitinho para você e também tem suporte a você fazer isso para assunto de e-mail, para que você está respondendo e-mail. Ele é bem flexível e inclusive para empresas, colaborativo também. Você cadastra para as empresas, né? Você cadastra uma versão do texto e aí toda a equipe tem acesso sempre à última versão atualizada, elimina a chance de alguém não estar com a versão atualizada e manda informação errada. Resolve isso com o Text Expander. Para você conhecer com 20% de desconto, olha que bacana, para assinar o plano individual anual, você faz o seguinte, acessa o site textexpander.com/afonte. Tem link aqui na descrição e com esse link você, primeiro, poupa vida, porque vai te economizar muito tempo. Eles mandam até um relatório no fim da semana. Você poupou 5 horas, meia hora, 2 dias com os atalhos que você ativa por aqui. Você poupa grana, o que é sempre bom, e ainda também ajuda o podcast aqui. Então acessa mais uma vez, acessa lá textexpander.com/afonte. Muito obrigado, Text Expander, pelo patrocínio mais uma vez aqui do Afonte e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Muito obrigado, Text Expander. Então vamos lá, na semana passada, para variar, momento Meng Chi Kuo aqui do podcast, né? Ele comentou que os componentes que a SG Micro está fornecendo para a Apple passaram lá da qualificação, de qualidade e tudo mais, que faz os circuitos integrados lá. E não só isso, mas algumas outras notícias sobre outros fornecedores que a Apple ou ativou pela primeira vez ou voltou a ativar também. Eles estão sendo todos aí escalados para a Apple lançar os iPhones. Surpreende que essa lista tenha aumentado aparentemente mais do que nos últimos anos ou resultado do que a gente já conhece da falta global de componentes ou a Apple prevendo uma demanda maior? O que você sabe sobre esse assunto aí que já te informaram? Não é exatamente uma surpresa, porque justamente o próprio Meng Chi Kuo já havia reportado alguns dias antes que a Apple já espera ter problemas de fornecimento para o iPhone 14. E ele mesmo disse, olha, apesar da Apple esperar isso, o impacto não vai ser tão grande assim, porque a Apple trabalha com uma lista enorme de fornecedores, ela faz pedidos com muita antecedência e ela está trabalhando com novos fornecedores. Então, para as câmeras ela já havia escolhido novos fornecedores com quem ela nunca tinha trabalhado. E agora também para alguns outros componentes, ela, como a gente comentou agora, a SG Micro, então ela vai estar fornecendo componentes para os modelos high-end do iPhone 14, então basicamente a linha Pro desse ano. E até o Meng Chi Kuo comenta que normalmente a SG Micro ela só fornece componentes para os modelos mais baratos, porque a Apple tem ali vários níveis de certificação, nível 1, 2, 3, e com esses níveis ela decide se o componente ele, tem qualidade suficiente para estar no modelo mais caro, ou se ele não passou em todos os testes, e aí ele fica ali, de repente, para um aparelho mais baratinho, para um aparelho de entrada. E pela primeira vez, a SG Micro vai fornecer componentes para um modelo high-end da Apple. Então, dá para ver que a empresa está dando jeitos de contornar a falta de componentes, de contornar toda essa situação para conseguir, de fato, fazer o que o Meng Chi Kuo disse, que fazer com que tudo isso, com que essa escassez de componentes tenha um impacto limitado, nas palavras dele, que não vai afetar tanto assim a disponibilidade do iPhone 14 no final do ano. Então, é interessante ver como que a Apple ela se movimenta, né, para resolver os problemas, mas não vem como surpresa justamente porque a Apple ela vai fazer o possível, pelo menos, para não ter o seu lançamento ali afetado, para não bagunçar o cronograma, até porque a Apple lançar iPhone no final do ano já tem toda ali a estratégia de pegar as vendas de Natal e tudo mais. Então,
quanto mais atrasa, né, mais vendas ela perde no trimestre, e ela não quer isso. Então, provavelmente a gente vai ter sim o iPhone em setembro, vai ser tudo lançado como sempre, de acordo com o calendário previsto. Pode ser que tenha uma disponibilidade limitada, pode ser que no lançamento, ali nas primeiras semanas, a gente tenha aqueles prazos gigantescos de envio para quem não comprou na pré-venda, mas o próprio Mint Co está defendendo que justamente que a Apple está expandindo sua lista de fornecedores para evitar essa situação. E eu acho que é o que vai acontecer, acho que o impacto não vai ser tão grande assim. Uma notícia que eu vi que no comecinho do ano a Apple tinha tirado a produção de displays da BOE, que junto com a Samsung e a LG fazem os displays, os OLEDs, né, para a Apple, e parece que o que aconteceu acho que foi o site, foi o DLEC que comentou que essa BOE mudou o processo de fabricação sem contar para a Apple por algum problema interno que eles tiveram, mas fizeram isso, a Apple descobriu e falou, gente, pelo amor de Deus, né? Não, vocês não fazem mais no soup for you, vocês não fazem mais nada. Aí agora que a coisa tá apertando, a Apple viu que ia precisar de toda ajuda possível, né? Aí ela voltou, falou, tá bom, BOE, não faz de novo, hein, que feio, mas vocês estão de volta aí e vão poder voltar a fornecer, então o que eu tô vendo esse ano é que se intensificou a quantidade de rumores falando sobre, não problemas de produção, mas ou uma produção atrás do que já era esperado, ou coisa assim. Então ela está tentando de todos os jeitos aí contornar isso, e o que o Adorno comentou, né, na 95Mac, que pelo menos agora, né, estamos aqui 25 de julho, o impacto disso no lançamento vai ser não tão grande assim, mas isso pode ser porque a Apple pode lançar o iPhone 2 ou 3 semanas depois de anunciar, ou fazer lançamento faseado, como ela fez já nos últimos anos também. Ela aprendeu um pouco a sambar conforme a música para poder lançar e ter para todo mundo, ainda que esse para todo mundo seja com uma semana de atraso, né? A gente já tem visto isso há uns bons anos, na verdade, desde o iPhone X, porque o iPhone X ele foi anunciado em setembro, mas só chegou às lojas em novembro, porque naquela época, por ele ser um aparelho totalmente diferente e tal, a Apple já vinha tendo um pouquinho de dificuldade para fabricar ele, então ela anunciou, mas jogou o lançamento para bem depois. E aí nos outros anos também foi acontecendo isso. Ela lançou ali o iPhone XS em setembro, mas o XR só vem em outubro. O iPhone 12, mesma coisa. O Mini e o Pro Max só chegaram um mês depois que os modelos normais chegaram às lojas. Então, ela basicamente tem aprendido a se virar com isso, a jogar os produtos para frente, a lançar faseado. E pode ser que aconteça isso de novo. Já faz algum tempo, a gente reportou lá no 95Mac que a Apple estaria com a produção do iPhone 14 atrasada em 3 semanas, comparado ao cronograma normal deles, e que o modelo mais afetado seria o iPhone 14 Max, que é o novo modelo de 6.7 polegadas que vai entrar no lugar do Mini, porque hoje a gente tem o 13 Mini e o 13, e esse ano deve ser 14 e 14 Max, um modelo ainda maior, só que não Pro. Uhum. E esse modelo maior, supostamente, é o que está mais atrasado. Então pode ser que, de repente, esse vai ser o modelo em que ela vai falar, disponível só daqui 3 semanas, daqui 1 mês. Então tem essa possibilidade que a Apple já aprendeu a lidar com isso. Mas, no geral, pelo menos até agora, nada indica que ela vai atrasar o anúncio dos iPhones, que eles não vão chegar em setembro. Então, deve ter sim ali um probleminha ou outro. Talvez ela atrase o lançamento em alguns países como o Brasil para ter mais disponibilidade em lugares em que ela vende mais. Mas a situação parece que está controlada por enquanto. Não chega a ser algo em que, como foi o caso do iPhone 12, que eu lembro que foi a primeira vez em muito tempo que ela anunciou um iPhone em outubro, que o próprio evento foi em outubro, uhum. Porque ali não teve jeito, atrasou mesmo, ia atrasar muito, e se ela anunciasse em setembro para chegar aos novos iPhones em novembro, a coisa ia ficar um pouco estranha, então ela segurou até o evento. Mint Co diz que esse não é o caso esse ano, os iPhones vão ser anunciados dentro do cronograma e os impactos vão ser mínimos. E tem uma coisa também, né, que foi uma outra coisa que vocês reportaram nessa semana, é que a demanda na China está voltando a aumentar porque as restrições de lockdown estão
sendo relaxadas, e aí com isso as pessoas vão sair e começam a se atualizar, enfim, atualizar, né? Tá trabalhando de casa, não precisa trocar de iPhone ou de telefone, que seja, porque a demanda de telefones, na verdade, aumentou e o iPhone, né, a maré levantou todo mundo. E a China sempre está em primeiro lugar, junto com os Estados Unidos e alguns outros países, nessa leva inicial, né? Então tem que garantir um estoque grande desde o começo, mesmo que isso signifique sacrificar o lançamento em alguns outros países que, sei lá, tira 3 ou 4 menores, né? Porque a Apple faz isso. Ela tá, primeiro, Estados Unidos, China ou a maior quantidade possível de países pequenos para você falar, tô lançando em 30 países. Mas se você juntar esses 8, a demanda dá tipo um país maior, né? Então, tem esse equilíbrio, ou então vai vender em volume, ou então, estrategicamente importante, falar que está lançando na maior quantidade possível de países ao mesmo tempo. Então, com a demanda aumentando e essa produção reduzida, essa vazão de produtos que vai dar para fazer reduzida, talvez aí você tenha um lançamento na quantidade menor de países do que você teve, acho que foi de 10, enfim, países lá do lançamento do iPhone 13. Então tem mais essa, né? A variável da China, que a gente sabe que é importantíssima para a Apple, representa uma porcentagem enorme aí de faturamento trimestral, ela não pode perder, né? A China é um mercado muito importante para as empresas de tecnologia em geral, principalmente para a Apple, e é até interessante porque, segundo essa reportagem que é da Bloomberg, só em junho a China vendeu 24,5 milhões de smartphones. Já é mais do que a gente estava falando, né, dos 10 milhões de dobráveis em 2021. Só em um mês foram vendidos 24 milhões de telefones, smartphones em geral na China. Então é um número muito expressivo, vendem muito lá. E claro, né, a Apple, quando ela for fazer ali a sua organização, de onde ela vai lançar primeiro, em que mercado ela tem que priorizar, a China com certeza estará no topo dessa lista, porque é um mercado super importante, tem números muito expressivos de venda, e ela pode fazer isso de limitar a disponibilidade em países menores e que vendem pouco, para priorizar o lançamento Estados Unidos, China e alguns ali da Europa. Agora, além dos rumores recorrentes de calendário que a gente já sabe que vai acontecer sobre iPhones, uma coisa que está ganhando corpo também é a quantidade de rumores sobre o Apple Watch, e eles todos estão começando a apontar mais ou menos na mesma direção, né? Quer dizer que, primeiro, o lançamento deve rolar mesmo em breve, e em segundo lugar, a maioria, pelo menos do que está pintando por aí, pode mesmo ser verdade. O Mark Gurman tem comentado nas últimas semanas sobre esse modelo novo, né, que ele falou que poderia se chamar Apple Watch Pro, e aí pinta um rumor aqui, outro ali, sobre se vai ser um redesenho, a tela maior e tudo mais. E no último fim de semana, naquela newsletter que ele publica, ele fez pegou os rumores todos, colocou no mesmo texto e falou mais ou menos sobre o que ele sabe do que vai acontecer, e basicamente confirmando o que até a gente aqui já tinha discutido, que vai ser mais ou menos mesmo esse modelo novo, né? O Gurman fez ali um recap, né? Uma recapitulação do que a gente já sabia sobre o Apple Watch Pro, mas basicamente ele confirmando que vai ser isso mesmo. E a gente já tinha comentado que esse modelo deve ser maior do que os outros, esse modelo ele deve ter um design diferente para ser mais resistente, voltado para a galera que pratica alguns esportes mais radicais. Mas a gente não sabia como exatamente seria esse novo design, porque algumas pessoas acreditavam que esse novo design seria aquele design tudo reto que chegou a vazar na época do Série 7. Uhum. E o Gurman veio para dizer que nenhum nem outro, porque ele fala que ele não vai ser exatamente o mesmo design dos Apple Watch que a gente tem hoje, mas ele também não vai ser um Apple Watch de laterais retas. Mas o Gurman também não diz o que vai ser. Então, assim, nenhum nem outro. A gente não sabe o que, mas ele vai ser um Apple Watch com uma aparência um pouco diferente dos modelos que a gente conhece hoje. Então, o Gurman até disse que vai ser a primeira atualização de design de verdade do Apple Watch desde o Series 4, que foi o último modelo que teve uma mudança tão radical assim no visual. Porque o Series 7 basicamente ficou maior, mas ainda segue ali a mesma receitinha do Series 4. E agora parece que esse Apple Watch Pro vai ter um design aí mais diferentão, talvez para ser mais resistente, enfim, porque, como a gente já comentou, é um modelo que é voltado para um público bem específico, vai ser um modelo de nicho. E o Gurman corroborou aí outros rumores que também já vinham sendo comentados, como a questão de que esse Apple Watch Pro vai ter uma bateria bem maior do que a dos outros modelos. E ele também comentou sobre a questão dos sensores de novo,
que é aquela história. A gente deve ter um sensor de temperatura, que não vai ser um termômetro, vai ser um sensor de temperatura, e que essa deve ser a única novidade de saúde para esse ano. Porque de acordo com os rumores com que a gente tem escutado, todos os outros sensores, porque a Apple ela vem trabalhando em algumas coisas, como por exemplo, sensor de nível de glicose no sangue, nível de oxigênio no sangue, e essas coisas, de acordo com o Gurman, não vão chegar agora e nem num futuro tão próximo. Ele diz que ainda está longe de ser lançado e que para esse ano a novidade é o sensor de temperatura e o modelo Pro, que vai ter um design novo, maior, com bateria maior. E basicamente isso. Essas vão ser as novidades do Apple Watch para esse ano. Quem quiser mesmo algo mais diferente vai ter que ir para a linha Pro, porque o Series 8 normal deve ser um Series 7 com termômetro, basicamente. Eu achei curioso ele ter comentado, ele ter refutado, na verdade, essa ideia de que o modelo Pro vai ser esse modelo com as bordas retas. Então, e eu tinha um pouco de medo disso ser verdade, porque, primeiro, né, a linguagem visual do Apple Watch, ela não mudou desde o lançamento, o que esbarra muito no fato desse formato dele ser bastante icônico. Tudo bem que uma coisa é costume, a gente está acostumado a ele ser assim, se for mudar a gente vai estranhar. Beleza, mas ainda assim, se você pegar todo o resto do mercado de relógios, tem muitos que já são com essa borda 100% reta, como se fosse você pegar a linguagem visual do iPhone hoje em dia e reduzir para ter um tamanho de display de Apple Watch, né? Então, eu gosto mais da ideia dele ter esse formato retangular, mas manter a linguagem visual do que significa existir no formato de um Apple Watch, mais do que você desmembrar ali em duas, né? Na versão gordinha e a versão reta. Então, isso já me deixou um pouco mais tranquilo. Não nem que eu vá comprar ou não, mas ainda assim, eu gosto mais desse rumor do que do da semana passada. Então, bacana. Esse negócio da tela ser maior, então se a caixa for maior, a tela for maior, quer dizer que tem mais espaço dentro, obviamente bateria também pode ser um pouco maior, se for uma escolha que a Apple for fazer, então você juntando bateria maior com desse modo de pouco uso de energia, aí chega mesmo no que ele falou, de você poder usar por muitos dias só com uma carga, mas vai depender muito do que significa esse modo de baixa energia, né? Se eu for usar o iPhone em modo avião, dá para durar uma semana de bateria. Tá, mas aí você não usa, né? Então, vai depender muito do que significa, né? Você ter um produto que está rodando, continua funcional, continua bacana com esse modo de energia. Se for tipo ligar a bateria amarela, né? O recurso ali de pouca energia do iPhone, que ainda assim, de acordo com o que a própria Apple descreveu lá no começo, ele desliga manivelas que você nem sabia que existia. O telefone continua funcionando, mas gasta menos bateria. Beleza. Por outro lado, no meu uso de dia a dia do iPhone, ligar esse modo de pouca energia não significa dobrar, triplicar, quadruplicar a bateria e ela poder durar muito mais do que era antes, né? Só ela gasta um pouco mais devagar, mas segue gastando num ritmo quase normal que a gente conhece, né? Então, pegando esse apanhado de rumores que ele fez, eu curti a ideia dele de ser um display um pouco maior, que eu não me importo de usar um pouco maior, e curti muito a ideia dele manter essa linguagem visual que a gente já conhece de Apple Watches. Eu lembro quando saíram os primeiros rumores lá do Série 7, que vazaram aqueles renders do Apple Watch quadrado, né, flat, igual ao iPhone. Eu achei muito estranho, porque, primeiro, por ser muito diferente, a gente já está acostumado, né, com esse layout do Apple Watch, que é mais curvadinho e tudo mais. E eu, particularmente, acho super elegante que eles fizeram a partir do Series 4. Aí eu vi aquilo e falei, poxa, né, foi estranho. E eu pensava no conforto também, porque eu pelo menos, tipo, aquelas bordas retas no seu pulso, e você mexendo o pulso, encostando naquilo, me parecia estranho. E parece que a Apple descartou isso completamente, porque a gente até ainda acreditava na possibilidade que isso viria no modelo Pro. Gurman já disse que não é isso, que aquele modelo flat basicamente não vai existir mais. Então também já fico mais tranquilo, embora eu não seja um potencial comprador de um Apple Watch Pro, porque hoje eu já uso o modelo menor do Apple Watch, o de 41mm. Então, para esse que com certeza vai ter mais de 45mm, vai ser um salto muito grande. Vai ser, como eu disse, para um público bem nichado, né, que está disposto a ter um relógio grande, que quer ter esse relógio mais resistente, porque, de novo, também o Gurman diz que ele vai ser feito de titânio para aumentar a resistência, comparado tanto ao alumínio do modelo mais básico, quanto ao modelo de aço.
Então, acho que vai ter um apelo ali para algumas poucas pessoas que talvez estão procurando a bateria maior, né, tão sonhada a bateria maior do Apple Watch, ou que realmente querem ter um relógio ainda maior para usar. Estou bem curioso para ver como que vai ser a divulgação, como que vai ser o marketing desse modelo Pro, como que a Apple vai vender esse modelo, porque se a gente volta lá no início no primeiro Apple Watch, quando eles apresentaram o conceito e tudo mais, eu lembro que eles divulgavam em 3 linhas, né? Você tinha o Apple Watch normal, que era o de aço, o Apple Watch Sport, que era o de alumínio, que eles falavam que era um modelo voltado para pessoas que fazem atividades físicas, porque o alumínio é mais leve e tudo mais, né? Não risca tanto quanto o aço, e o Apple Watch Edition, que era a versão de ouro lá. E atualmente a gente não tem mais essa distinção entre Apple Watch Sport e não Sport. Eles chamam todos de simplesmente Apple Watch, seja de alumínio ou de aço. E o Apple Watch Edition é o de titânio, que é o mais caro. E pelo jeito agora a gente vai ter o modelo de titânio se tornando uma versão esportiva, que era o de alumínio, que hoje já não é mais esporte. Então, quero saber também como que vai ser essa organização, se vai ser Pro mesmo, se vão chamar de Pro. Tô curioso para ver como que vai ser isso, mas agora acho que já está tudo bem consolidado, né? Os rumores que estão saindo, eles basicamente só estão confirmando o que a gente já sabia, que vão ter vários modelos novos de Apple Watch, não vai ser só um Series 8, a gente vai ter um Apple Watch Pro, que vai ser um modelo mais caro, maior, com mais bateria, enfim, com recursos, com design diferente, e que o modelo Series 8, o normal, não vai ser tão diferente assim. E acho que o Gurman não chegou a comentar dessa vez, mas a gente também espera aí um Apple Watch SE 2, que vai ser basicamente o mesmo Apple Watch, só que com um chip um pouquinho mais novo ali para ele durar mais, para ganhar talvez algum recurso novo de software, mas em geral é isso. A gente vai ter vários novos modelos de Apple Watch, desde um SE até o Apple Watch Pro, que vai custar, pelo jeito, quase a mesma coisa que um iPhone. Bom, daqui a 2 meses, talvez um pouquinho menos, a gente descobre. Agora, você falou de que a gente vai matar essa curiosidade. Uma curiosidade que a gente matou nessa última semana é sobre como é que é o MacBook Air por dentro, que a gente até comentou, né, qual seria a diferença olhando para o primeiro lá que saiu, a desmontagem do iFixit para esse. Quero comentar sobre isso e também sobre o que tem pintado sobre esse MacBook Air novo e o que vai vir adiante também, mas antes disso, eu quero agradecer ao último patrocinador aqui do episódio de hoje, que é a ExpressVPN. Com a ExpressVPN você navega de um jeito seguro, sem ninguém futucando ali nos dados que estão sendo trafegados, ninguém se enfiando no meio da conexão para colocar seus dados em risco, o que é importantíssimo se você depende muito para trabalhar ou no dia a dia, para se divertir de Wi-Fi públicos, né? Então no shopping, no aeroporto, em algum lugar assim. Não é muito difícil, né? Nem muito improvável que alguém possa se enfiar no meio da conexão ali para expor seus dados, e com a ExpressVPN você resolve esse problema. A sua conexão fica como se você estivesse num modo anônimo permanente, ela fica ali com os dados seguros, criptografados, né? Passa por ela empacota, ninguém consegue ver, ela entrega do outro lado ali. Então ela trafega desse jeito para você deixar a sua conexão segura e estável também, né? Quem usa a VPN, quem tentou lá no passado usar a VPN e não gostou porque ficava devagar a internet, com o ExpressVPN não acontece isso. Eles se preocupam muito, investem muito também nessa conexão estável, mesmo fazendo o caminho maior para ter essa etapa de segurança para chegar e também enviar os dados. E uma coisa bacana também é que usando a VPN com a ExpressVPN, você usa lá a lista de coisa de 100 países que eles oferecem para você falar de onde está vindo a sua conexão, e com isso você destrava um pouco da internet de outros países, né? Então YouTube, Netflix, por exemplo, que tem catálogos limitados por localização, colocando a ExpressVPN que você está ou nos Estados Unidos, ou que você, né, você foi, sei lá, viajou e quer acessar um conteúdo que tem aqui no Brasil, você faz isso com a ExpressVPN e se conecta e tem acesso a esse conteúdo. Então, para você navegar de um jeito seguro, estável e ainda assim, como se estivesse em qualquer lugar do mundo, ou quase qualquer lugar do mundo dos países que eles oferecem, faz o seguinte: acessa expressvpn.com/afonte. Com esse link você também poupa uma grana, né? Porque você vai ter um desconto, além de testar por 30 dias no plano anual, você ganha 3 meses para usar de graça aí, né, para fazer esse plano anual. E além disso, você também, claro, ajuda aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá expressvpn.com/afonte
para testar por 3 meses do plano anual. Depois ainda de testar 30 dias sem botar a mão no bolso, se você quiser cancelar antes disso, você consegue fazer isso também sem nenhum problema e de um jeito seguro, sem ninguém bisbilhotando ali o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do A Fonte e também, claro, pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN, pelo apoio ao A Fonte. Vamos lá. A iFixit desmontou o MacBook Air novo, né, com chip M2, e é curioso porque à primeira vista parece que a unidade deles veio faltando um pedaço, né? Porque eles abrem e falam, tá, é isso, tem esses pedacinhos aqui, esse é o computador, né? É exatamente isso, é tudo tão compacto, porque a gente até tinha comentado no outro episódio, o 9to5 Mac já tinha publicado umas fotos da tampa removida, né? Mas agora a iFixit, ela tirou mesmo as partes, e tem uma foto muito emblemática que eu até coloquei de capa da matéria, que é as partes do MacBook. É basicamente o teclado, a tampa, a tela e uma placa. Acabou. E a bateria, né? Não tem mais nada, não tem um monte de coisa solta. É incrível ver como que as coisas evoluíram pra gente chegar no que a gente tem hoje. Mas tem algumas surpresas dentro desse hardware super compacto. A primeira a gente já sabia, que é a questão do SSD. O modelo de 256 GB de fato, ele vem só com um chip de SSD ao invés de 2, o que resulta em uma velocidade menor. A segunda que a iFixit notou é que a Apple está usando um driver de Thunderbolt 3 feito por ela mesma. Então, até então, mesmo nos Macs M1, ela ainda usava um driver da Intel, que para quem não sabe, né, a Thunderbolt, embora seja uma conexão ali que a Apple suporta muito, é um padrão da Intel. E a Apple agora está fazendo os próprios drivers. E a outra, que é um tanto estranha, é que esse Mac tem um acelerômetro dentro dele. Pra quê, né? Ninguém sabe, mas tá ali. Tem um acelerômetro dentro desse MacBook Air super compacto, que é basicamente bateria e um pedacinho de placa ali, que é quase um iPad dentro dele, né? O acelerômetro me faz lembrar daquelas histórias que aparecem... geralmente patentes e coisa assim de, sei lá, o sistema vai identificar sozinho quando estiver caindo e vai desligar para se cair, bater no chão, o estrago ser menor, por exemplo, né? Isso poderia ser uma coisa... Tô chutando aqui, nem chutando, tô dizendo que isso existe no mundo das ideias como patente, né? Mas dá para imaginar que acelerômetro, assim como a gente tira o máximo proveito disso em telefones, em tablets também, a Apple pode estar pensando em... e dar esse suporte para computadores e para laptops que nem que seja uma coisa de agora, mas é que nem o chip U1, né, de você ir colocando nos hardwares e aí, na hora de ativar isso daqui a 1 ano, 2 anos, todo mundo que comprou nos últimos anos o computador vai ter acesso a uma funcionalidade nova, uma coisa assim. Então, o acelerômetro lá dentro foi bem curioso mesmo e é tão pequenininho o componente, né, já que dá para colocar, coloca lá. Coube, beleza. Vamos em frente, né? E o que não foi tão surpresa assim foi o lance do SSD mais devagar, né, para a versão mais básica, que a gente já tinha comentado sobre isso no outro MacBook, e com esse, sendo 2, já dá para dizer que pode ser um padrão que esteja nascendo, né? Porque ainda tinha aquela dúvida, tipo, ok, foi no MacBook Pro, que é Pro, mas é o mais barato, né, é o modelo de entrada, que é o esquecido, que não tem design novo, mas como também acontece no Air, pelo jeito virou um padrão mesmo. Claro que pode ser um padrão que daqui a alguns anos não vai mais ser padrão, vão voltar ao normal. Mas no momento parece que essa é a estratégia da Apple mesmo, de usar só um chip de SSD. Talvez por questão de demanda, por questão de falta de componente. Ou para cortar custo mesmo, mas seja como for, realmente só tem um SSD ali no modelo mais barato, um chip de SSD, que resulta em velocidade menor. E ainda sobre a questão do acelerômetro, eu concordo com você, pode ter sim alguma coisa relacionada com segurança, ou também pode ser que seja algo pensando em áudio espacial, sei lá, para melhorar o áudio espacial, para melhorar o suporte ao headset da Apple, enfim. Tem várias possibilidades, o chip está ali, por enquanto ele não tem uso nenhum, ninguém sabe para que ele serve, mas está ali dentro e pode ser que um dia a Apple lance uma nova versão do macOS e fala, tem um recurso aqui e ele funciona nesses Macs aqui, que são os Macs que tem o acelerômetro lá já dentro, escondidinho. A Apple faz isso de vez em quando, então não seria uma surpresa. Agora, outra coisa que a iFixit também comentou
é que ela ficou bem surpresa porque esse MacBook Air M2 não tem nenhum sistema de dissipação de calor. Nos modelos M1 você ainda tinha ali uma plaquinha de metal por cima do chip que servia para dissipar o calor. E agora o Mac está basicamente igual ao iPad, que não tem nada, é só o chip ali e passa térmica e acabou. A gente já viu alguns testes mostrando que o MacBook Pro M2 ele esquenta mais que o M1, embora isso basicamente só aconteça em situações bem específicas, quando você tá lá renderizando seu vídeo em 8K, não sei o que. Aí esse Mac ele esquenta um pouquinho mais que o M1. E a Apple foi lá e tirou a dissipação de calor do Air M2, o que eu não acho que é um problema para quem está usando o MacBook Air, justamente porque até o público desse computador é diferente, né? Geralmente quem está comprando o MacBook Air não é para fazer coisas, né, como renderizar um vídeo em 8K. Então, até agora parece que está tudo ok. Eu não vi ninguém comentando nada de MacBook Air superaquecendo, então não afetou muito. Acredito que a Apple tirou isso para reduzir talvez a espessura, né, do computador, porque querendo ou não, qualquer coisinha que você coloca ali tem um impacto na questão do design. Mas é interessante notar que de fato a iFix até brinca, que justamente parece tanto um iPad porque nem mais a plaquinha de dissipação tá ali dentro. Até isso a Apple deu um jeito de tirar. Uma coisa que eu vi que você publicou lá no 95 Mac foi um youtuber que desmontou o MacBook Air e colocou uma base para dissipar o calor, basicamente. E aí nos testes que ele fez lá, deu pra... Tá aqui, né? Exportou 50 fotos de 42 megapixels no Lightroom, e enquanto no modelo normal levou 3 minutos, no modelo com essa modificação levou 2 minutos, e é um componente ali de... Componente não, né? Um trequinho de $15 que compra e... E não que resolva, porque... Adesivo, né? É quase adesivo, né? Porque o que tem acontecido muito com esses testes deixa eu fazer uma carga de trabalho que seja além da carga de trabalho que o usuário médio desse perfil de computador vai fazer, para ver até onde dá para forçar, e aí com isso, com base nesses testes, a gente, entre aspas, gera conteúdo e aí vira notícia, enfim, a gente já sabe, né? Mas é curioso ver esse tipo de... você vai exportar 50 fotos de 42 megapixels no Lightroom, no MacBook Air. Tudo bem que tem gente que vai fazer isso, mas quem já tem esse tipo de workflow provavelmente não vai comprar um MacBook Air, vai comprar um MacBook Pro, mas ainda assim, né, sabendo que ele não tem nenhum tipo de sistema de dissipação de calor, que não seja só esse lance da pasta térmica ali, e não tem ventoinha, não tem nada assim, é curioso ver que a Apple está confiando muito em quem que ela identificou que vai ser o público desse computador para vender para essa galera específica e sem o risco de ter um thermal gate ou qualquer coisa assim, né, que a gente sabe que todo produto novo vem com o seu próprio escândalo, né? Exatamente, porque como eu acabei de comentar, surgiram várias matérias, né? O MacBook Pro M2 ele esquenta muito, mas é numa situação muito específica, fazendo uma tarefa que acho que poucas pessoas vão fazer com aquele computador. E para situações normais, do dia a dia, para o uso normal esperado para aquela máquina, parece ser meio indiferente. E sobre a questão aí da modificação, né, é interessante de ver, tipo, legal, realmente, se você colocar ali um sistema melhor de dissipação de calor, a máquina ela consegue sustentar a performance por mais tempo. E é por isso que existe um MacBook Pro M2 com ventoinha. A ventoinha é justamente para garantir que a performance vai ser sustentada por mais tempo quando você começa a fazer trabalhos muito intensos, porque a diferença do MacBook Air para o Pro é basicamente essa. Óbvio que agora tem o design, mas até então nos modelos M1 você tinha o Pro com ventoinha, que era para quando você estava lá exportando 50 fotos, renderizando um vídeo longo, a performance do Air começa a cair depois de alguns minutos, porque ele esquenta, então a Apple vai diminuindo a velocidade para manter a temperatura. E o Pro ele consegue nivelar essa performance por mais tempo, justamente porque ele tem uma ventoinha. Mas, de novo, como você já comentou, como eu já comentei, na prática, acho que para a vasta maioria de usuários de MacBook Air que vão comprar esse computador para trabalhar com documento, navegar na internet, ou até fazer uma edição de vídeo mais leve, mexer com Photoshop, isso não vai fazer muita diferença. Eu tenho o Air M1 que não tem ventoinha e eu nunca vi ele passar de 45 graus, enquanto o meu Pro antigo com ventoinha chegava a 70 graus, era um negócio absurdo. Então,
Acho que a Apple tirou ali, provavelmente porque ela acreditava que isso não vai ser, e já dá pra ver que eu não vi ninguém reclamando, então realmente não é um problema pro público dessa máquina. Mas ela tá realmente acreditando na eficiência do Apple Silicon, basicamente. Né? Mas é isso, né? Se antes com a ventoinha ligada ficava 70, hoje sem a ventoinha ficando 40, já melhorou. Então, beleza, né? Acho que o ponto é esse. Tá tudo bem então, né? E o Mark Gurman também no último fim de semana, é curioso ver como ele tem tentado muito espremer ao máximo as informações que ele tem e dar em doses homeopáticas informações novas, porque parece que as fontes dele deram meio uma secada, assim, nos últimos, 6 meses, 1 ano, a Apple conseguiu cobrir os furos ali que as coisas estavam chegando para ele, mas ele falou que, pelo que ele sabe agora, os MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas com M2 vão chegar começando em setembro e até fevereiro, março do ano que vem, que é uma janela um pouco diferente aí do que a gente já tinha, né, que a galera estava achando mais que ia chegar mesmo nesse ano, então pode ser que chegue para o ano que vem. E também que vai ter, né, com o M2 Pro e o M2 Max, não é isso? É isso mesmo. O que também não é uma surpresa, uma evolução natural, como a gente já teve no M2, a próxima evolução seria ter as novas versões dos chips mais potentes, que são aqueles que equipam o MacBook Pro de 14 e 16 polegadas. Para essa versão não são esperadas grandes novidades em termos de design, até porque os modelos de 2021 já trouxeram o design com Notch, MagSafe e tudo mais, então a novidade vai ser o chip. E mesmo assim, a performance, né, o ganho de performance comparado aos M1 não deve ser tão grande, porque a gente já viu com o chip de entrada do M1 para M2, você tem cerca de 20% de desempenho a mais. E o foco da Apple no M2 básico foi em gráficos, então o que melhorou foi a GPU. A GPU teve aí um saldo de, se eu não me engano, 40% de desempenho. E o Gurman disse que com o M2 Pro e M2 Max vai ser basicamente isso. Você vai ter os Macs praticamente os mesmos, com um chip que deve ser aí 20% mais rápido e que vai ter uma GPU mais potente. Então, é mais para manter a linha atualizada, para quem tá no Mac mais antigo, para quem vai comprar o seu primeiro, comprar ali já um Mac com M2. Mas não é uma atualização para quem acabou de comprar um M1 Pro, um M1 Max para trocar agora. Vai ser basicamente um novo modelo, uma atualização de rotina. Como o meu é o MacBook Pro 2015, talvez esse seja o que finalmente vai me fazer abrir a carteira e o cofre e vender um rim e talvez terminar o ano com ele. Ou começar o ano que vem, dependendo de quando ele for ser lançado. Agora é só a questão do cronograma mesmo, porque a gente também sabe de outros Macs que estão para vir, então a Apple está prometendo até agora o tal Mac Pro com Apple Silicon que a gente, eles deram aquele teaser lá no evento, falaram, falta o Mac Pro com Apple Silicon que vem, algum dia vem aí. E a Apple disse que completaria a transição para a linha toda de Macs com Apple Silicon até o final desse ano, então pode ser que no final do ano a gente tenha um evento para anunciar novos modelos Pro dos Macs. Então vem a MacBook Pro e o tal Mac Pro Apple Silicon. Mas a gente ainda não tem isso certo, né? Como o Gurman disse, pode ser que venha a final desse ano, pode ser que seja no início de 2023, tá? Isso ainda não está muito claro quando que vai ser, mas de novo, para quem está esperando aí um grande salto em desempenho, não espere isso, porque eu acho que não vai ter isso. Porque quando a Apple anunciou o M1 ele era um salto muito grande comparado à Intel. Então, todo mundo fica, legal, que maravilha, realmente foi incrível. Mas ele já tá melhor que a Intel, já foi. Agora a Apple só precisa manter. Ela não vai ficar colocando um salto de 50%, 60%, 80%, 100% a cada ano. Agora é só aumentar ali 20%, melhorar um pouquinho os gráficos para manter a liderança, porque o próprio M1 continua sendo melhor do que o que você tem na concorrência. Então, a Apple também não precisa se atropelar para fazer um chip que é 3, 4 vezes mais rápido em questão de um ano para o outro. Então, isso não vai acontecer. O que a gente vai ter agora são atualizações aí de rotina para manter a liderança e manter a eficiência do Apple Silicon. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/afonte/7
ou dar mais piada aqui também nas notas desse episódio. Eu quero agradecer a Nordveg, Text Expander e ExpressVPN mais uma vez pelo patrocínio aqui do A Fonte, a vocês que têm deixado recomendações, reviews, têm comentado no Twitter, recomendado para os amigos também no Twitter, no Instagram, comentado com a gente também o que vocês têm achado do podcast. Isso é muito bacana, muito válido, muito valioso pra gente aqui. E quero também, claro, agradecer ao Felipe por mais uma semana deixar a gente melhor informado aqui sobre o que está rolando lá no mundo da Apple. Mais uma vez, obrigado, Marcos, obrigado aos nossos patrocinadores e também obrigado aos nossos ouvintes que comentam, que ouvem e que deixam lá suas opiniões no Apple Podcasts e em outros players. Valeu mesmo, gente. E se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, é só procurar por @Felipe Espósito. Muito bem, eu sou MVC Mendes no Twitter, apresento também aqui na Gigahertz o Área de Trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze, a Garota Sem Fio, e também às sextas-feiras o Área de Transferência com o Gustavo Faria, nosso querido Cocatec, com o Rambo também, Guilherme Rambo, e o Bruno Casemiro. E fora aqui da Gigahertz, eu apresento também a partir da semana passada, que beleza, né? Construção gramatical do Yoda aqui. O Bolha Dev, um podcast diário com a Alura, com as principais notícias do mundo da tecnologia. E é isso aí, o A Fonte volta na semana que vem. Valeu, galera. Abraço e até a próxima.